A Petrobras foi objeto de mais um relatório do BTG nessa semana. Eles estão avaliando a questão dos investimentos novamente, né? A gente já falou sobre isso também essa semana. Começamos a semana falando, né, sobre a Petrobras pensando em participar, né, se colocando como parte de um consórcio que quer explorar uma nova bacia lá na Namíbia, em sociedade com outras empresas. E aí o BTG já tinha questionado isso, né? E aí, junto com os resultados abaixo da média, né, abaixo da crítica de produção, que a gente também viu durante essa semana, a dúvida, né? O Guilherme escreveu aqui: os dividendos serão sacrificados pela alta nos investimentos? Então, será que existe essa dicotomia entre investimento e pagamento de dividendos? Então, tudo isso fez parte do relatório, né? Então, recentemente, a Petrobras vem sinalizando um aumento nos investimentos, com a potencial recompra da refinaria de Mataripe, na Bahia, e, como citei, a participação nesses investimentos lá na Namíbia, na África Ocidental, no litoral atlântico, né? Com isso, os investidores se preocupam sobre um possível reflexo nos dividendos da empresa e o BTG se manifesta sobre o assunto. Os analistas da casa, então, mantêm uma visão construtiva, mantêm a recomendação de compra, acreditam que o aumento do potencial nos investimentos não deve sacrificar a capacidade de distribuição de dividendos substanciais. Na visão deles, o yield da Petrobras, ou seja, o retorno, deve ficar em torno de 15% para os próximos 12 meses. Né? O que significa, essa taxa seria o valor dos dividendos em relação ao valor do investimento, né? O valor de mercado da empresa. Então, com as ações aí cotadas em torno dos R$40, só voltar aqui no mapa para a gente ver quanto que fechou, que é de 2 a 35,73. Então, um yield de 15% em cima disso daria mais ou menos R$5 por ano em dividendos. A Petrobras faz distribuições trimestrais, e além, né, de eventualmente os dividendos extraordinários. Calma, aqui. Além disso, o BTG destaca que existem riscos de revisões positivas para as estimativas de produção, o que pode fazer com que os dividendos continuem crescendo do ponto de vista do faturamento da empresa, né, que sai, como a gente viu, na segunda semana de agosto. Aí o banco coloca aqui no relatório: reconhecemos que os riscos de fusões e aquisições significativas no curto prazo podem aumentar as percepções de risco, né, já que a gente tem, como a gente comentou também essa semana, uma mudança na filosofia da empresa, manifestada durante esse governo, e até aprimorada, né, com a entrada da Magda Champiar na presidência, ela que é reconhecida por querer ampliar esses investimentos, né, em detrimento de uma visão que a gente tinha no governo passado, de manter a Petrobras como uma recordista em distribuição de dividendos. Aí aqui o BTG colocou, né, manteve a sua carteira de dividendos com a presença da Petrobras, né, e também de outras empresas aqui: Itaú Unibanco, Vale, Banco do Brasil, Bradesco, Eletrobras, BB Seguridade, a TIM Participações, né, a empresa de telefonia, a Gerdau, que a gente viu que anunciou aí ontem também seus dividendos, ontem não, na quarta-feira, né, nós falamos na live de ontem, a Copel, empresa de energia, a Vibra, empresa também do setor de energia, né, dona da rede de postos que leva a marca da Petrobras, os laboratórios Fleury e a construtora Cirela. Todas essas empresas aparecem nessa carteira de dividendos do BTG. E aí eu puxei uma outra notícia de hoje, também no Suno Notícias, né? O Guilherme trabalhou bastante entre ontem e hoje, publicou várias notícias. Recomendo que vocês entrem lá no site para conferir. Eletrobras tem gatilhos positivos para o segundo semestre, diz BTG, e obviamente isso vai impactar os dividendos. Entre esses gatilhos estão, né, a Eletrobras, um possível, deixa eu achar aqui, não, resultados positivos, gatilhos positivos esperados para o semestre, ligados a seu processo de turnaround, e a um possível acordo com o governo federal, né, na questão do Conselho de Administração. A Eletrobras tem evitado decisões complexas que possam ser questionadas no Conselho de Administração, com uma eventual mudança na composição, né, se o governo ganhar a disputa judicial que exige a presença de mais 2 membros. Como a gente viu,
é possível que haja um acordo e o governo receba o direito a indicar mais 2 membros e o conselho suba de 9 para 10 ou 11 pessoas. E o BTG aponta outros motivos também aqui para supostamente positivos para a Eletrobras, entre eles a volatilidade do preço de energia agora nesse período de estação seca aí, que vai até o fim, até o começo da primavera, pelo menos. Isso pode criar oportunidades para a venda de energia não contratada que, né, a Eletrobras tem em estoque. Lembrando que para a gente, como consumidor, pode ser ruim um eventual aumento de energia, mas óbvio que para quem investe em Eletrobras pode ser positivo, pode aumentar a receita da empresa e isso, claro, vai impactar positivamente nos dividendos. O banco também cita a questão da Eletronuclear, que é uma empresa mista, né? Participação, empresa pública de economia mista, que ainda, no qual a Eletrobras ainda detém uma participação relevante, e há uma negociação em curso para que ela venda essa participação, ou se possivelmente para o governo ou para outros agentes privados, para diluir essa propriedade privada. E o BTG coloca que se incluir a alienação, né, a venda da Eletronuclear, isso eliminaria a pressão sobre as ações da Eletrobras, que geraria, né, uma entrada de capital, um possível aporte, e colocaria os riscos transferidos à Eletronuclear e ao projeto de Angra 3 exclusivamente para o governo. A Angra 3 que ainda não está em operação, a energia nuclear, tem todo um debate aí sobre a viabilidade do projeto da usina, né? Um assunto que a gente se arrasta no Brasil há mais ou menos 50 anos, né? Eu não era nem nascido e já se discutia essas questões a respeito de Angra, das usinas nucleares lá. Por fim, para a gente manter, né? Como eu citei, a Eletrobras está nessa carteira de dividendos do BTG e a expectativa é positiva para os próximos semestres, com peso de 15% na carteira. Então, é a carteira mais recomendada pelo BTG, que projeta uma TIR, né, uma taxa de retorno de 13,7%. Isso significa que se você comprar R$1.000 em ações, você vai ter um rendimento anual de R$137. Então, é um rendimento bastante atraente, acima da Selic, né? Acima, está no nível do que estava a Selic antes do começo de queda de juros, né? 13,75. Então, vale a pena a gente ficar de olho aí para ver se essas projeções do BTG sobre a Eletrobras se concretizam. Conta para mim, você que está aí na live, se você investe em Eletrobras, se você investe no setor de energia.